Bem-vindos, bem-vindos. Uma pergunta muito pertinente, muito profunda realmente, que traz uma resposta simples, prática, fantástica e simplicidade, né? Tudo. Mas que também tem seus poréns. Tem seus poréns, claro. E quando o reiki não funciona? Quando o reiki não funciona? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com isso? O não funcionar do reiki traz desilusão, traz insatisfação, alimenta as teorias e argumentos daquelas pessoas que não gostam das terapias complementares, não só do reiki, das pessoas que não gostam do reiki sui, das pessoas que não entendem, das pessoas que usam argumentos científicos ou usam a própria ciência como argumento para dizer que o reiki não funciona, não existe, que é balela, que é efeito placebo, que é condicionamento, que não sei o que mais. Essas pessoas ligadas dessa forma à ciência, a gente deixa de lado. Eu não vejo necessidade nenhuma de que a ciência balize, aprove o reiki. Não vejo. Então deixamos de lado eles. Vamos continuar falando, argumentando e muito blá blá blá. Mas, reikianos que abandonam o reiki, que desistem do reiki, terapeutas que trabalham com reiki, que abandonam o reiki, que desistem do reiki, isso sim é algo que está muito conectado a essa pergunta e que a gente precisa ponderar, que a gente precisa organizar o pensamento. Porque se você já deu o passo, né, se tornou reikiano, já deu um passo de se tornar terapeuta holístico e usar o reiki, é muito ruim que você se decepcione, que você se desiluda. E é muito ruim quando esse reikiano sai falando mal do reiki depois. Muito ruim. Quando um reikiano começa a falar mal do reiki e depor contra o reiki, quando um terapeuta com reiki começa a falar mal do reiki, depor contra o reiki, parar de trabalhar com o reiki, significa uma coisa muito simples, que ele não entendeu o reiki sui, que ele não entendeu as outras modalidades do reiki. Simplesmente isso. Toda a desilusão, toda a decepção está baseada no não entendimento do que é verdadeiramente o reiki sui. Isso é muito profundo. Muito profundo. O meu argumento, o meu discurso, eu não quero que você aceite ele por alguma forma de autoridade que eu tenha. Eu sou reikiano há quase 15 anos, trabalho com reiki praticamente há quase 15 anos, que foi muito rápido ali a minha iniciação e depois trabalhar como terapeuta usando reiki. Esse tempo todo estudando, ponderando, experimentando, conversando com reikianos, conversando com mestres em reiki, conversando com terapeutas, conversando com psicólogos, psiquiatras, médicos, trocando ideias. Telemarketing! Adoro telemarketing! E ventos. Muito vento hoje. Vamos arrumar aqui. Pronto. Desculpe a interrupção. Faz parte. Então, nessa minha trajetória, eu procurei unir teoria, bastante estudo, não só de reiki, mas de toda a área holística, né, a parte filosófica também, tudo mais, com prática. Muita prática, muita observação. Então, você ainda assim não deve acreditar em mim apenas por eu ter esse domínio do conteúdo, da teoria e da prática. Você também não deve acreditar em mim porque você gosta de mim. Importante isso. Importante.
É estranho, tem algumas pessoas que gostam de mim, tem muitas que não gostam, tem muitas que não concordam, não aceitam, me odeiam, me demonizam e por aí vai, né? O Luiz faz iniciação à distância, que horror, parecia uma pessoa tão boa e faz iniciação à distância, meu Deus, matem ele, queimem, cortem as cabeças. Não, isso acho que é da Alice, né, no País das Maravilhas, lá, a Rainha Vermelha que mandava cortar as cabeças. Mas algumas pessoas gostam. E quando a gente gosta do orador, do professor, do mestre, a gente dá esse voto de confiança, a gente acredita, né, na pessoa. Eu tenho também aí, sou um micro youtuber, um nano youtuber, na verdade, né, menos ainda, com centenas de milhões de vídeos disponíveis. Ainda assim eu diria, não acredite em mim, experimente, pondere, questione, argumente, construa a sua verdade. E se você for reikiano e está nesse caminho de se desestimular, de se decepcionar, ou se já se desiludiu com o reiki, pondere com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Não perca, não desperdice essa ferramenta tão fantástica, tão maravilhosa que é o reiki. Por favor. Dito isso, vamos responder a pergunta. Não é bem no começo do vídeo, tudo bem, desculpem. Vamos responder a pergunta de maneira direta. E quando o reiki não funciona, né? Quando a pessoa procura um reikiano ou procura um terapeuta com reiki com um problema, com uma dificuldade, com alguma coisa incomodando, faz a aplicação de reiki e não resolve o problema. Lidar com isso é algo muito delicado. Tu está com dor de cabeça, tem um reikiano do lado, dá o reiki aí para resolver. Não resolve. Tem um vídeo que eu digo que o reiki não é uma técnica de cura. O reiki não pode ser definido como uma técnica de cura. Porque se fosse uma técnica de cura, você estava com qualquer problema, e o reiki é holístico, o reiki atua no ser humano como um todo, então qualquer problema que tenha no ser humano, o reiki deveria curar. E não é o que acontece. A gente já depõe contra o reiki essa definição. Como que ele pode ser uma técnica de cura que não cura? Ou cura, não cura. Essa incerteza não pode bater com a definição. Que técnica é essa de cura? Que técnica é essa que não funciona? Que não tem garantias? Que não resolve? Que é isso? Né? Tem um vídeo sobre isso. Então, e quando o reiki não funciona? O reiki sempre funciona. Eu disse, a resposta era simples, bela, fantástica. O reiki sempre funciona. Muito simples isso, gente. Muito simples. Chegar nessa conclusão envolve um trabalho mental, alguma argumentação, um pouco de confiança, um pouco de experimentação, mas todos os reikianos vão chegar nessa mesma conclusão que eu estou apresentando para vocês aqui. O reiki sempre funciona. Tem um vídeo. O que eu posso fazer de errado no reiki? Você não pode fazer nada de errado no reiki. Nada do que o reikiano pode fazer está errado. Não tem nada. Outra coisa também muito fantástica hoje em dia. Está faltando adjetivo para isso. Tudo que acontece numa aplicação, numa terapia, num tratamento com reiki é devido. É para acontecer, está ali, faz parte da questão toda. Então não tem nada de errado. Com esses dois argumentos, nós temos uma técnica, um sistema, uma ferramenta para despertar, para a busca da iluminação, para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria do ser humano. Excelente, excelente, disponível para todos, sem restrição de sexo, idade, religião, crença. Idade, a gente tem uma idadezinha inicial ali para começar, né? A partir dos 7 anos, um pouquinho mais, começar devagarzinho. Tem vídeo sobre isso.
Cheio de vídeos, cheio de vídeos. Tá, Luiz, mas como assim, Luiz? Vamos lá. Como é que o reiki sempre funciona? Se tu mesmo disse que tu tá com dor de cabeça, aplica reiki e não resolve. Tu tá procurando uma vaga no estacionamento, tu aplica reiki e tu não acha a vaga no estacionamento. Você quer passar no vestibular, você manda o reiki para a pessoa não passa no vestibular. Como assim o reiki sempre funciona? Está havendo aí uma confusão na tua cabeça, vozes na tua cabeça estão te orientando de maneira adequada, alguma coisa, né? Para entender esse meu argumento, para entender essa minha afirmação, não basta você acreditar em mim, não basta você acreditar na minha história e tudo mais. Você tem realmente que experimentar, testar. Mas é muito simples. Muito simples também. Primeiro, nós temos que mudar a perspectiva. Isso é complicado. Porque mudar a perspectiva nem todo mundo consegue, nem todo mundo quer, nem todo mundo gosta. Certo? Nem todo mundo gosta. Então nós precisamos mudar a perspectiva. A maneira da gente olhar. O primeiro é um ponto que eu coloco nos meus vídeos e nos meus argumentos há muito tempo. A nossa mente não controla o reiki. Então, quando você está com dor de cabeça e você quer o reiki para passar dor de cabeça, não significa nada. Quando o reikiano vê você com dor de cabeça e diz, eu vou aplicar o reiki para curar a tua dor de cabeça, isso não funciona de nada. Isso não é nem reiki o sui. Não é nem reiki. Quando você quer arranjar uma vaga no estacionamento do shopping e você não consegue, você aplica reiki e não consegue, isso não é reiki. O reiki não existe para atender desejo. O reiki não existe para atender a vontade da pessoa. Isso não é reiki. É básico no meu entendimento isso. O reiki flui de acordo com a necessidade da pessoa. E isso é difícil, isso é complexo. Porque eu mal me conheço. Eu estou há muitos anos nessa jornada, buscando, observando, ponderando. Que dirá conhecer o outro? Que dirá conhecer o outro? Então, como que eu vou saber a necessidade do outro? Eu não consigo controlar o reiki, aplicar o reiki para tirar a dor de cabeça da pessoa. Aplicar o reiki para melhorar o relacionamento dela com o chefe dela, com o filho, para tirar um trauma de infância. Eu não consigo. Mas a pessoa vem para mim com um trauma de infância, a pessoa vem para mim com um problema com o seu chefe, a pessoa vem para mim com dor de cabeça. Eu aplico o reiki, ele funciona por quê? Porque ele atende a necessidade da pessoa. Qual a necessidade? Se eu não conheço nem a mim nem o outro. E a mesma coisa a pessoa que vem me pedir. Muito mais a pessoa que vem me pedir, porque você vem lá com uma dor de cabeça horrível, você não consegue nem pensar direito. Como é que você vai saber qual a necessidade? Como? Você também não sabe. Mas quem é que sabe? E aí vai depender da sua crença, a resposta. Sua alma, seu eu superior, sua consciência, seu self com S maiúsculo, consciência com C maiúsculo, não é essa consciência do dia a dia aqui, né? Sua mônada. Esse sabe o que você precisa. Esse aspecto seu que é você, e é um pouco paradoxal isso, conhece tudo sobre você e sabe como que vai usar aquela energia do reiki. Energia que você não tem. Energia que você precisa. Então é a consciência do outro que pega o reiki do reikiano e usa adequadamente. E isso sempre funciona. Sempre funciona. Porque isso vai aonde precisa ir. Vai na causa, vai no momento certo, no ponto correto. E você tem que mudar a sua perspectiva de olhar isso para perceber que o reiki sempre funciona.
A dor de cabeça continua, você continua sem a vaga do estacionamento, você não passa no vestibular, mas a energia funcionou, foi para um ponto importante dentro de você que vai lhe ajudar em tudo que você precisa. Não é o que a sua mente quer. E aí as pessoas usam esse argumento para invalidar o reiki. Mas esse argumento está incorreto, não serve. Porque eu concordo com qualquer pessoa que me diz, não, mas eu quero usar o reiki para isso, não funciona. Não vai funcionar. Eu tentei usar o reiki para não sei o que e não funcionou. Não vai funcionar. Ocasionalmente funciona. Ocasionalmente funciona. Coincide o que a consciência quer e o que a mente quer, e aí funciona. Mas em geral não. Porque a mente quer o imediatismo, a mente quer o desejo. E a consciência sabe o que você precisa verdadeiramente. Então, se você, reikiano, caiu no conto do vigário, porque é bem isso. Caiu no conto do charlatão, porque é bem isso. Estou sendo muito rígido aqui, estou sendo muito firme. Quem vende curso de reiki dizendo que o reiki cura, o reiki resolve, o reiki melhora, o reiki faz e acontece, está mentindo. Porque você não consegue fazer isso. Porque isso não funciona. Isso não deveria ser feito por nenhum reikiano, nenhum mestre em reiki. Garantir algo que não é verdadeiro. O reiki vai ajudar? Vai. Como? Não sei. Vai ser necessidade. Vai ser para necessidade. Mas qual é? Não sei. Mas aí, Luiz, fica muito inseguro, fica muito solto. Como assim? Você não sabe a necessidade, você não conhece, a gente tem que confiar e tem que aceitar. Observação. Observação, que também não é uma coisa fácil. Eu sei disso pela minha prática de atendimentos, que você, às vezes, tinha que realmente extrair do cliente a coisa para que ele entendesse o que estava acontecendo, porque nem ele conseguia se observar. Realmente é um ponto difícil. Então, você aplica reiki em alguém, ele vai fluir conforme a necessidade, essa energia vai ser usada pela consciência, pela alma daquela pessoa, e você, observando o que acontece depois da iniciação, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vai entender no que o reiki foi usado e como que o reiki funcionou. É a única maneira. É a única maneira. E aí, assim, dessa forma, você percebe que o reiki sempre funciona. Sempre funciona. Aquela energia foi usada de alguma coisa. E assim você entende também que o reiki não satisfaz desejo. Que as pessoas que vendem curso dizendo que você vai sair um reikiano, que vai curar, que vai resolver, que vai aprontar e coisa e tal, estão equivocadas, estão muito equivocadas. Tem um vídeo sobre as iscas. Né? Nem um peixinho, você bota uma isquinha no anzol, bota lá e você vai pescando reikianos. Mais ou menos isso. A gente entende, eu sei, eu fui duro ali atrás um pouquinho, eu fui. Mas é porque os mestres de reiki precisam parar de oferecer miragens. Eles podem oferecer coisas muito melhores com o reiki. E vão conseguir alunos com isso, vão atender a necessidade das pessoas. Você pode ter fé, você pode acreditar no que eu estou falando. E eu coloco minha mão no fogo, coloco meu nome, coloco a minha experiência, coloco tudo que eu faço nesse canal a respeito do reiki para corroborar isso. Ou você pode experimentar. E toda dificuldade que você tiver em entender essa questão de necessidade, essa questão de que é a alma que conduz, você entender que não atende desejo, que a mente não controla, toda dificuldade que você tiver em observar a si mesmo ou ao outro em quem você aplicou, tudo
isso vai impactar no seu crescimento, tudo isso vai impactar na sua expansão de consciência, na sua mudança de perspectiva. Tudo isso vai fazer você despertar. Então eu gostaria que você aliasse um pouco de fé, um pouco de acreditar nesse que vos fala, com a sua experimentação, com a sua ponderação, com os seus questionamentos, para que aí você tenha um processo mais produtivo, mais verdadeiro. E desta forma, você não se desilude com o Reiki. Dessa forma, você não se decepciona quando os resultados que a sua mente quer, ou que a mente do cliente que você está aplicando o Reiki quer, não são atendidos. Aí você entende que nós somos holísticos. Porque quando uma pessoa chega para você, eu estou com uma dor de cabeça, eu quero o Reiki para tirar a dor de cabeça, você aplica e não resolve, isso não é holístico. Porque a pessoa está vendo apenas uma questão física. O holístico implica que você tem que observar físico e vital, emocional, mental e espiritual. E nós fazemos um reducionismo. É tudo matéria, palpável. Cortesia da nossa ciência. A ciência tradicional só aceita a matéria, só aceita o que pode ver, medir, comparar. Nosso pensar está impregnado disso. Muito natural. Mas precisamos mudar essa perspectiva. Porque se você não mudar essa perspectiva, o Reiki não vai funcionar, o Reiki não serve, o Reiki é charlatanismo, o Reiki é enganação, o Reiki é condicionamento, o Reiki é convencimento, porque o reikiano convence o outro que você está curado. Ah, eu estou com um problema, aplica Reiki, apliquei, você está curado, vai embora. Paga antes, mas vai embora. O reikiano está convencendo, né, a pessoa de que ela ficou curada. Uma ilusão criada pelo reikiano. O reikiano é praticamente um hipnotizador, né? Da maneira como algumas pessoas falam, que a gente encontra por aí, o reikiano é um hipnotizador fantástico. Faz assim e a pessoa acredita. Tudo muito pobre, parco. Exatamente de quem não entende o que está acontecendo. E de quem não quer entender como acontece. Porque esse movimento de que o Reiki não é controlado pela mente, ele é contestado por muitos reikianos. Os reikianos continuam achando que eu aplico o Reiki, que eu curo, que eu faço. Não faz nada disso, não existe isso. Basta você comparar. Ah, Luiz, mas teve aquela vez que eu apliquei que resolveu. Teve aquela vez que eu apliquei e resolveu. Tá, e as vezes que você aplicou e que não resolveu? São muito maiores. São muito maiores. Quantas vezes eu coloquei a pessoa na maca, uma pessoa que já conhecia, que já sabia o que era, que tinha experimentado, e essa pessoa não sentiu nada, não percebeu nada, não notou nada o tempo todo, ficou ali praticamente quase que de olhos abertos o tempo todo, saiu, foi para casa e continuou tudo a mesma coisa, e nada aconteceu. Quando é uma pessoa que nunca tinha experimentado, que nunca sabia, ela volta reclamando, ela sai reclamando, e você tem que trabalhar isso. O terapeuta tem que trabalhar isso. Mas quando é uma pessoa que já conhece o Reiki, ela também quer entender. E aí também você tem que ter trabalho e gentileza para poder organizar o pensamento da pessoa, poder ensinar a pessoa a se observar para perceber as coisas. Uma coisa muito interessante que não aconteceu uma vez ou duas, aconteceram muitas vezes. A pessoa vem com um determinado problema, você aplica o Reiki, não acontece nada, não percebe nada, ou acontece, tem uma boa vivência, está independente. A pessoa sai, continua com o problema, não resolveu, né? Mas dali a pouco a pessoa consegue uma vaga no médico que era para daqui a 4 meses. Ela consegue uma vaga no dentista que era para daqui a 4 meses. Ela consegue uma entrevista de emprego que não estava previsto. E como é que você relaciona o Reiki com isso?
Ah, Luiz, mas é muito vago. Você aplicou um reiki na pessoa e depois de 2 dias ela conseguiu um médico para o tratamento dela que não estava previsto. Isso não tem nada a ver com o reiki. Ah, bom, podemos ponderar, mas a princípio não tinha nada. Aí você recebe o reiki e surge alguma coisa. Mas aí não é uma vez, gente. Isso é muito importante. Não é uma vez. Isso precisa se repetir muitas vezes até que você use isso como algum argumento, que você use isso com alguma precisão, que você entenda que sim, tem algo a ver. E não tem nada a ver com destino, com outras coisas quaisquer que a gente vê alguns argumentos por aí. Isso é observação continuada, são relatos continuados, 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, até que você entende, poxa, alguma coisa aconteceu ali, alguma conexão teve. Então, essa observação, ela é difícil, essa observação, ela é complexa, mas é possível. E essa observação, ela resolve o problema, ela elimina a dúvida. Mas a gente cai sempre nessa questão. Não era o que eu queria, eu queria que fosse resolvido ali, eu queria que a minha dor de cabeça passasse, eu queria que a minha vaga de estacionamento surgisse, brotasse na minha frente. Meu desejo não vai ser satisfeito. Porque é uma coisa vã, eu quero agora, um pouco eu não quero mais, eu quero outra coisa. Então, é preciso mudar a maneira de pensar, para que a gente olhe as coisas da forma que há uma base, que há um resultado, que há benefícios. Não é mudar a maneira de pensar só para continuar sendo reikiano. Não é mudar só para explicar, para tentar entender. É porque quando você muda a maneira de observar as coisas e você observa dessa maneira que eu considero a maneira adequada, as coisas começam a fazer sentido. E não sou só eu que faço isso. Muitas pessoas que eu ensinei fazem isso e muitas pessoas que me trouxeram isso sem saber. Muitas pessoas me trouxeram isso sem saber. Me relataram, mas não fizeram a conexão. Juntando tudo isso, a gente apresenta essa base. E é claro, você não precisa concordar. Você não precisa. Agora, quando você não concorda com toda essa minha explanação, com esse longo vídeo, muito necessário esse vídeo, eu gostaria que você trouxesse argumentos racionais, sérios, consistentes. Porque não adianta você dizer que não é assim, está falando que você não gosta de mim. Que você não gosta dos meus olhos, do meu tom de voz, da minha bela aparência. Não pode ser porque você gosta ou não gosta. Não pode ser porque você gosta ou não gosta dos meus argumentos. Tem que ser uma coisa consistente. Não pode ser assim, não é assim, Luiz. Mas por que não é assim? Eu perco meu tempo, me organizo, pondero, elaboro, trago para você aqui, aí não é assim, pronto. Como assim não é assim? Pronto. Luiz, é muito difícil observar. Realmente é muito complexo observar. Aprender a observar. É por isso que reikiano não é terapeuta. É mais um argumento que eu uso. Reikiano não é terapeuta. Curso de reiki forma reikiano. Você tem que desenvolver outras habilidades, fazer outros cursos para se tornar terapeuta. E poder usar o reiki como uma ferramenta dentro do seu trabalho. Nem todo mundo concorda contigo, Luiz. Não, mas então que tragam os argumentos para não concordar comigo. Traga os argumentos. Não basta dizer, gente. Tem um outro vídeo que eu fiz recentemente, muito lógico, muito racional, ele é muito perceptível para mim. Aí a pessoa chegou e disse, desculpe, Luiz, mas não é assim. E foi embora.
Como assim? Né? Como? Mas por que não é? Que base que você tem? De onde você tirou isso? Por que você pensa assim? Tem que ter argumento, gente. Tem que ter argumento. E o fato é, quando você continua pensando da maneira tradicional que está por aí, quando você continua caindo nessas armadilhas que tem por aí, de fazer o curso do Reiki, porque o Reiki cura isso, cura aquilo, resolve isso, resolve aquilo, você vai continuar se decepcionando, você vai continuar falando mal do Reiki, porque você não vai ter isso sendo atendido. Essa sua vontade não vai ser atendida. Se você mordeu a isca e veio para o Reiki porque o Reiki curava, fazia, acontecia, salvava o planeta e coisas tantas, porque o Reiki é divino, é amor, não sei o quê, você vai se decepcionar. Porque essa visão antiga não se encaixa no que é o Reiki. Não se encaixa. E a nossa mente é muito rápida, muito esperta. Ela percebe com muita facilidade, com muita propriedade que está sendo oferecido isso, mas isso não é verdadeiro. Então, isso que está sendo oferecido é falho, não serve, não funciona. A nossa mente é muito prática nessas coisas. Quer dizer, atualmente, 2022, 2023, que nós estamos, comecinho, eu acho que isso não é bem verdadeiro, por uma série de questões, mas isso é um outro vídeo. Mas em geral é assim. A nossa mente percebe essas incoerências, incongruências, essas armadilhas, se decepciona, se desilude. E muitos reikianos chegam até mim, ou eu vejo comentários em outros vídeos, em outros sites, dizendo que isso é balela, que isso não funciona, que isso não serve, que ele fez até o mestrado, aplicou e nunca teve resultado, nunca deu em nada, nunca isso. A gente vê muito isso. A gente vê muitos terapeutas desistindo do Reiki porque não conseguem entregar aquilo que eles prometem. E não deveriam prometer. Não deveriam. Não podemos seguir nesse caminho. Nós temos que divulgar mais uma visão correta, coerente, do que é o Reiki Sui, para que as pessoas realmente aproveitem. Para que as pessoas não precisem passar 3, 4 meses, 1 ano se decepcionando, se abalando com isso, para depois lá adiante, agora que eu fiquei sabendo, pois é, mas agora a gente não quer saber mais disso. Não dá para ser assim, não podemos perder esse esforço todo. Então eu penso, pondere, questione, compartilhe esse vídeo com algum reikiano, peça para ele ver o que ele está falando, ver os argumentos. Me diga se é ou não é, se isso é válido ou se não é válido. Apresente uma alternativa. Porque uma alternativa para isso não pode ser porque o Reiki é divino e Deus sabe o que faz. Isso não satisfaz a nossa mente. Isso não resolve a questão. Isso faz parte, esse acreditar faz parte, é importante. Não estou desmerecendo isso. Mas não resolve, porque não explica. A gente só transfere a responsabilidade para Deus, mas os reikianos continuam desistindo, os terapeutas em Reiki continuam parando de trabalhar com o Reiki, e as pessoas continuam achando que o Reiki é placebo, que o Reiki é condicionamento, que o Reiki é enganação, que o Reiki é charlatanismo. Então faz parte do processo de despertar que a nossa mente entenda mais o processo. Que a nossa mente tenha respostas satisfatórias. Não vamos explicar tudo. Não, há muitos mistérios. Não vamos. Mas, com certeza, uma base nós temos. Então, novamente, fique à vontade. Fique à vontade. É importante essa troca. É importante que essas dúvidas sejam resolvidas. E que novas perspectivas, inclusive, sejam oferecidas, né? Outras maneiras de explicar, de entender.
que se desenvolvam a partir de uma base. E nós precisamos isso no meio reikiano, no meio holístico, um pouco mais de consenso. Porque se nós não tivermos consenso, nós não vamos a lugar nenhum. E consenso na área holística é complicadíssimo. Porque há tanta ilusão que a gente não consegue estabelecer alguma base, algum denominador comum. Nós temos outras áreas do conhecimento humano que são mais práticas. Por exemplo, você já viu um número negativo? Não vi. Você já viu um número complexo? Você já viu um número irracional? Duas retas paralelas se encontram no infinito. A matemática diz isso. Você já viu isso? Mas os matemáticos do planeta todo se reúnem, concordam com aquela premissa, verificam, estabelecem parâmetros, definem aquilo e aceitam. Pronto, é isso. E aí, a partir daí a matemática consegue avançar. Por que na meditação nós não temos isso? Nós temos meditadores experientes há muitos anos, que conhecem todos os caminhos, mas não conseguem se encontrar e concordar. Nós temos muitos reikianos, apesar do reiki ainda ser pouco conhecido, nós temos muitos reikianos, mas parece que cada um puxa a brasa para o seu assado, né? Como diz o ditado popular, cada um quer que a sua verdade seja. E aí enchem de teorias, né? O reiki é uma energia subatômica. Jesus amado. O que é isso, gente? Então a gente fica nessas picuinhas, a gente fica nessas diferenças, a gente fica se batendo e a gente não consegue estabelecer uma questão correta para o reiki. A gente não consegue estabelecer uma maneira do reiki se desenvolver, de se embasar, de responder a esses ataques, de responder a calúnias e difamação que a gente encontra por aí. Tem muita gente caluniando o reikiano, caluniando o reiki. Mas isso. Começando o ano 2023, questões tão importantes, né? E um dos vídeos aí mais longos que eu já fiz, eu acho. Gratidão a todos, fiquem à vontade, deem o like, deem o dislike, comentem, questionem, duvidem, discordem, ponderem, sempre com educação, tudo é aceito, tudo contribui para a gente melhorar. Gratidão a todos.